aí, galera, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estou aqui hoje para mais uma aula sensacional das nossas atividades curriculares complementares, trazendo para você aí muito conhecimento, muitas informações interessantes. Convido você a ficar aqui comigo até o fim dessa aula. Convido você também a fazer aí todas as anotações necessárias, pertinentes, para que você não perca aí nenhum detalhe e saia daqui com o máximo de conhecimento possível, tá certo? Hoje a gente vai falar de um conteúdo muito interessante, muito relevante, que é o conteúdo de biotecnologia, né? Ou engenharia genética e mais especificamente do DNA recombinante. Na verdade, gente, tudo isso está dentro desse conteúdo macro, que é a biotecnologia, que é um conteúdo muito relevante para a gente, né? Se a gente for analisar hoje, a biotecnologia, ela vem sendo, né, trazida aí nos vestibulares de uma forma muito incisiva, né? Tem aparecido aí com uma frequência muito grande para a gente, porque na verdade esse é o futuro, né, da biologia. É a gente conseguir utilizar as maneiras tecnológicas que nós temos para conseguir curar doenças, né? Conseguir aí avançar, né, vários passos na tecnologia voltada, né, para o ponto de vista biológico. Com isso, talvez a gente consiga evitar extinções de alguns organismos, melhorar geneticamente outros, né, produzir mais alimentos, conseguir aí, né, finalizar algumas doenças que tanto, né, nos assolam e a gente consegue então seguir, né, com a nossa evolução agora associada a fatores tecnológicos também, certo? Vem aqui comigo para o quadro, eu coloquei aqui para vocês alguns processos, algumas ferramentas que nós utilizamos na biotecnologia e que talvez aí você já conheça algumas, outras não, alguma é novidade, umas já são mais antigas, né? Mas que com certeza aí já apareceram em algumas questões que você tenha respondido, tá certo? Então, bora lá. A primeira que a gente colocou aqui é a chamada engenharia genética, né? É quando a gente utiliza vários fatores genéticos para conseguir ali montar diversos tipos de situações, né, diferentes. Então a gente pode falar do DNA recombinante, que é quando a gente faz o transplante de genes, quando a gente recombina ali, né, um material genético. Então imaginem aí que eu posso pegar uma parte do material genético de uma bactéria, uma parte do material genético de um vírus e criar um novo material genético com essa mistura, com essa recombinação. À medida que a gente faz isso, a gente pode ressaltar novas características, né? A gente pode escolher quais características que a gente quer que realmente se destaque nesse indivíduo. A gente pode recombinar para que a gente tenha ali, né, uma proteína que seja mais expressa. Então a gente vai observar que essa recombinação, ela é super necessária e super utilizada hoje em dia, inclusive, né, para que a gente consiga ter aí a fabricação de alguns medicamentos ou hormônios por meio tecnológico, como por exemplo a insulina, né? A insulina hoje ela é produzida a partir de um processo biotecnológico, tá certo? Aqui mais embaixo a gente também colocou a presença de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas também são chamadas de endonucleases, tá? Vou repetir, endonucleases. O que acontece? Essas enzimas, elas servem para cortar pontos do DNA ali num local específico. Por isso também que elas são chamadas de tesouras molecular. O que você com certeza já ouviu falar aí do DNA? Que você tem o DNA na forma de cromossomos, né, ali na tua célula. Imagina que você tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares deles, né? Onde você tem ali um que vem da mãe, um que vem do pai, né? E assim sucessivamente para todos os cromossomos. Acontece que lá no cromossomo 17, por exemplo, você pode ter uma informação X, que você, né, não deseja ter essa informação. Imagina o quão interessante seria, né, talvez seja até um traço ali de uma doença hereditária, familiar. Imagina o quão interessante seria se a gente conseguisse cortar
essa parte do teu DNA lá do teu material genético e replicar isso em todas as tuas outras células. Pensa como seria, né, interessante pra gente já tirar ali do material genético de um indivíduo, né, aquela determinada doença que talvez já esteve ali por gerações e gerações na família dele. Quando esse indivíduo, né, for formado, ainda um embrião na barriga da sua mãe, a gente já consegue fazer essa edição genética para esse organismo, né? A tesoura molecular, né, essas enzimas de restrições, elas são utilizadas hoje para isso. É óbvio que isso não pode ser aplicado, né, totalmente à nossa espécie ainda, né, e tudo mais, mas a gente já consegue fazer isso, por exemplo, com o material genético de micro-organismos. E isso já tem sido muito aplicado na biotecnologia. Fazendo isso, a gente consegue retirar informações que não são interessantes ou talvez até mesmo retirar uma informação que é interessante ali, cortar ela e colocar ela em outro indivíduo, tá certo? As enzimas de restrição, elas atuam ali nesses fragmentos de DNA que a gente pode chamar também de plasmídios, tá? Plasmídios estão sempre muito associados às bactérias. Então, plasmídios são fragmentos de DNA bacteriano. A gente vai lá, corta esse plasmídio e insere ele num novo organismo, tá certo? Vamos lá, para mais um tipo aqui, né, de ferramenta biotecnológica ou organismos, que nesse caso são os transgênicos, que você com certeza já ouviu falar, talvez até mesmo pegou aqui aquele alimento, né, aquela embalagem de alimento e viu que tinha o símbolozinho lá, né, da transgenia. Ah, esse é um alimento transgênico. Talvez um óleo de cozinha, né, um milho ali, uma pipoca, um arroz, né, ou algo assim. A transgenia, gente, ela consiste em organismos geneticamente modificados, aquilo que a gente chama de OGM, organismo geneticamente modificado, certo? E aí eu já queria destacar para vocês essa ideia, que ela é muito discutida, né, na biologia, e às vezes os alunos se confundem, que é o quê? Todo transgênico, ele é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Calma, que eu vou explicar isso para você, tá? Como assim? Um organismo geneticamente modificado, gente, ele teve uma parte do seu material genético com alguma modificação, com alguma mutação. Então, eu, Raíssa, se hoje eu perder aí uma sequência de bases nitrogenadas, eu já não vou estar modificada geneticamente? O que você acha? Eu vou estar. Por esse motivo, eu vou ser um OGM, né? Mas para que eu seja um transgênico, eu preciso receber material genético de um outro organismo. Então, como a gente anotou aqui, ó, a introdução de genes de outras espécies dentro de um organismo já pré-existente, tá certo? Então, como inclusive a gente já falou, você tem percebido, eu acredito, que um processo desse, ele pode entrar em outro, né? Na verdade, um processo, ele depende de uma ferramenta, e por isso que a biotecnologia, ela mistura muito, né, esses conteúdos, porque a gente tem ali um organismo X, que vai passar por um processo Y, e eu preciso da ferramenta Z. E muitas vezes a gente mistura tudo isso para conseguir entender esses processos, tá certo? Portanto, esse organismo geneticamente modificado, tá? No caso, os transgênicos são ali, né, aqueles alimentos, podem ser ali aqueles alimentos que recebem um material genético, né, de outro organismo específico. Às vezes de um outro vegetal mesmo, né, às vezes através de uma bactéria, e sempre dessa recepção de um fragmento de material genético de outro organismo pode se dar através, né, da ação lá das tesouras, né, que a gente falou também aí, e dessa recombinação de material genético, tá? São muito importantes hoje os transgênicos. Se tem toda essa discussão ainda, né, se o transgênico ele é prejudicial ou não para a nossa saúde. Na verdade, dentro do ponto de vista biológico,
A gente ainda tem, né, que analisar mais algum tempo. A gente tem a introdução dos transgênicos aí na nossa alimentação, do ponto de vista biológico e evolutivo. Ainda é muito curto, né, esse tempo para a gente já tirar todas as conclusões possíveis, mas a gente também entende que é um processo, né, que pode, claro, melhorar muito a vida aí de indivíduos que não têm acesso, né, à alimentação. Hoje a gente consegue expandir, né, toda essa produção de alimentos a partir da transgenia. É óbvio que tudo tem que ser muito bem estudado e muito bem formado também, tá certo? Bora lá. Aqui embaixo eu coloquei para vocês mais um processo, que é o processo de clonagem, certo? Produção de moléculas ou organismos que são idênticos à célula original. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo de clonagem, ele sempre existiu naturalmente. As bactérias clonam a si mesmo, os fungos conseguem fazer isso também, né? As algas fazem isso, os protozoários fazem isso e até mesmo alguns animais conseguem fazer, tá? Mas aqui a gente está buscando esse processo de uma maneira mais tecnológica. Então, com certeza, você já deve ter ouvido falar aí do primeiro animal que foi clonado, né? Que viveu, inclusive, metade do tempo normal para a sua espécie, né, a ovelha, porque ela havia sido clonada de uma ovelha que já estava em metade da sua vida também, né? Então é como se ela nascesse já, né, com aquela determinada idade. Gente, a clonagem, ela é muito importante a nível da gente pensar, né? Imagina a gente conseguir clonar um órgão saudável, né? Não vamos aí parar, né, naquela coisa meio de filme, né, maluco, de vamos clonar uma pessoa, vamos fazer outra Raíssa, né? Não é dessa maneira, tá? Imagina se a gente consegue clonar um rim e fazer uma doação, né, um transplante desse rim. Imagina se a gente consegue clonar um fígado, né? Clonar realmente estruturas e células que podem atuar ali, né, sobre doenças, conseguir melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. A biotecnologia, ela vem sendo estudada para isso, para ser utilizada a favor, né, ali da vida e da qualidade, né, de vida, principalmente dos indivíduos que estão hoje. E não só a nível, gente, da nossa espécie, mas de outros organismos também, tá certo? A gente tem que pensar dessa maneira, tá? E aqui a gente tem também a terapia gênica. Na terapia gênica, a gente tem a correção na produção de proteínas defeituosas, tá? Então, imaginem da seguinte maneira, eu tenho uma deficiência, né, na produção ali da melanina. Eu posso ter uma deficiência na produção da insulina, que é um hormônio proteico. Eu consigo corrigir isso através da terapia gênica. É óbvio que isso também precisa ser muito bem trabalhado. Não são, né, todas as coisas que a gente consegue hoje já, né, consertar, né, aí, mas também já é algo visando a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Aqui embaixo eu coloquei para vocês um ponto que é a bioética, né? Que isso é muito importante ressaltar, é muito importante falar, porque quando a gente fala de biotecnologia, a gente fala de processos, né, que muitas das vezes perpassam aí a bioética. Então, até onde a gente pode editar o material genético de um indivíduo? Até onde eu não estou selecionando ali também características que são mais avulsas, randômicas? Porque quando a gente pensa a nível de uma doença, talvez faça muito sentido para mim e para você, né? Então, você pensa, Raíssa, mas eu vou editar o material genético de um embrião, eu vou tirar uma característica ali de uma doença e esse indivíduo ele vai crescer saudável, né? Isso, gente, esse tipo de pensamento, ele é muito válido pra gente, né? Pensar a nível aí de melhorar a vida dos indivíduos, não somente da nossa espécie, como eu já falei, né? Mas quando a gente começa a pensar que, por exemplo, o indivíduo ele pode agora escolher a cor do olho do seu filho, ele pode escolher ali ressaltar uma determinada característica, ele pode escolher camuflar outra. Isso pode levar aí a gente, né, a uma escolha, né, a escolhas aí que são determinadas biologicamente, que agora, né, vão ser determinadas por nós. Isso, né, é algo muito estudado.
é muito discutido na bioética, até onde, né, aí a humanidade, né, desse indivíduo, a dignidade dele vai, para que a gente não interfira em processos que não precisam, né, ser interferidos, a não ser, né, esse parâmetro de doença, que é algo que geralmente a gente leva como mais importante dentro dessa discussão, tá? A biotecnologia, ela não vem, né, aí para nos fazer mal, pelo contrário, né, ela vem para trazer muitas soluções para a gente, e a bioética sempre vai existir aí para que a gente consiga discutir tudo o que acontece em torno disso, tá certo? Então, vamos responder aqui algumas questões para você observar como esse conteúdo tão interessante pode cair ali nas nossas questões. Então, eu convido você a já ler aqui comigo essa primeira questão, tá? Essa primeira questão fala o seguinte: as enzimas de restrição são fundamentais para a manipulação do DNA. Para que o DNA recombinante seja originado, é necessária a ação das enzimas de restrição, denominadas de endonucleases de restrição. Aqui então, né, vocês conseguem observar nessa imagem, tem assim, o gene humano da insulina, embaixo tem um plasmídio vetor e depois você consegue observar que a gente juntou tudo isso, ou seja, a gente fez uma recombinação. A gente pegou essa estrutura e colocou na bactéria e esperou a bactéria produzir a insulina pra gente. Ou seja, se eu coloco essa bactéria, né, aí produzindo insulina para você, eu posso introduzir nessa tecnologia no indivíduo que é diabético. Hoje, basicamente, é isso que a gente faz, né, na biotecnologia. O indivíduo que ele é diabético, hoje, a insulina que ele introduz em si, ela é feita a partir de DNA recombinante. Ela é feita a partir de biotecnologia. Isso é muito interessante pra gente, certo? Bora lá nessa questão do Enem, que fala o seguinte: a sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como. Então, bora observar. A etapa 1 é a coleta e cultivo in vitro das células do paciente. E aí a gente já pode, inclusive, destacar que essa etapa 1, gente, in vitro, né, às vezes ela é até antecedida por uma outra etapa, que é a etapa in silico, né, que a gente fala, que é quando a gente testa, né, todas esses experimentos ainda, né, de maneira ali computacional, por exemplo. Etapa 2, transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Etapa 3, seleção e expansão das células com gene terapêutico. E a etapa 4 é a reintrodução das células modificadas no paciente. Então, você percebe, né, que a gente coleta as células desse paciente, né? A gente vai fazer uma modificação e depois a gente reintroduz essa célula nesse paciente. Gente, isso não é chamado de mutação pra gente. A gente também não está clonando, né, já que a gente está fazendo uma modificação. Crossing over, gente, é um processo que está envolvido com a meiose, né, formação de gameta. Terapia gênica e transformação genética talvez seja o que faz mais sentido, né, aí para você. Mas o nome do processo que a gente dá é terapia gênica, tá? Para isso. Então a gente faz ali uma modificação desse indivíduo a partir dessa terapia dos genes, tá certo? Bora lá em mais uma questão. Um gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficaram expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, brilharam. Então você percebe nesse momento que essa inserção do gene da água-viva no camundongo deu certo, né? Eles começaram a brilhar. A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e, com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que, bora lá, letra A, as proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e elas se difundiriam para as demais células, permitindo marcá-las, né? Então, ele coloca aí que, no caso, a proteína em si, ela vai ser colocada dentro do tumor, gente. Proteína já é ali, né, o último estágio desse processo. Então, a gente tem que voltar um pouquinho mais, tá? Letra B, bora lá. Ocorreu a produção de proteínas
que ficaram fluorescentes nas células do camundongo, revelando que houve a expressão dos genes da água-viva. Gente, gene é um fragmento de uma informação genética que pode ser expressa, né, através de uma proteína. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente pegou a informação genética da água-viva, material genético, DNA, ou seja, aquele pedacinho do gene, colocou lá no camundongo e a gente percebeu que esse camundongo, de fato, utilizou essa informação e produziu uma proteína, tá? Então, a letra B, ok. Vamos lá na letra C. Houve a inserção de moléculas de RNA da água-viva no genoma do camundongo e elas se expressaram produzindo as proteínas fluorescentes. Não é RNA, tá? A gente começa antes um pouco, que é no DNA. Letra D. Os genes da água-viva promoveram a formação dos ribossomos das células do camundongo e estes conseguiram produzir proteínas fluorescentes, né? Aí ele começa a falar de ribossomos, que são organoides, e não é essa sequência realmente, tá? Os ribossomos vão ser do próprio indivíduo. Letra E. As pessoas com câncer teriam que gerir as proteínas fluorescentes para que fossem identificadas as células com tumores, né? Não faz sentido ser através da ingestão, até mesmo porque isso passaria pelo sistema digestório, né? E não faz sentido dessa maneira. Portanto, a gente vai marcar nessa a letra B. Então, houve a expressão desses genes, né? Através ali das proteínas nos camundongos, tá certo? Vamos colocar aqui mais uma questão. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta, né, ela pode ser aí, então, definida. Gente, vamos analisar, né, que ele pegou aí pra gente, né, as plantas, que não é a erva daninha, né, que não era ali consumida pela praga, ele fez essa manipulação genética, ele pegou o gene da resistência e colocou na planta que estava sendo cultivada. Se a gente está tendo uma troca ali, né, estou inserindo um gene, um material genético de indivíduo em outro, o que é que eu estou tendo, gente? Uma transgenia, tá certo? Então, com isso, a gente vai marcar a letra E, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado. Esse, de fato, é um conteúdo muito interessante. Acesse o plano de estudo, porque lá você tem mais informações, mais questões, tá? Mais teoria. Também segue a gente lá no Instagram, a nossa página da plataforma Gonçalves Dias. Também assina o sininho aqui, tá? Ativa aí o sininho para que você consiga saber quando vai surgir novos vídeos, né? Assistir aqui a gente, dá like aí que vai ajudar muito a plataforma a ser expandida para outros alunos. Eu espero você aqui numa próxima aula. Tchau, tchau!